Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Culto, fundamentos da visão. Então, eu sempre vou falar sobre isso. Nós que somos do Verbo da Vida, precisamos acessar verbodavida.org.br, porque lá tem a missão, a visão, os nossos valores. E a gente precisa saber. Até, por exemplo, você que está chegando, você precisa também ir lá. Porque você não pode se associar a um lugar que você não acredita na visão. Você precisa saber. Lá também tem no que nós cremos. E eu quero ler no que nós cremos aqui. Presta atenção. Cremos nas Escrituras. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, produto de homens santos do passado, que falaram e escreveram conforme eram movidos e inspirados pelo Espírito Santo. Cremos na Nova Aliança, registrada no Novo Testamento, como nosso guia infalível em assuntos concernentes à conduta, e isso é vida diária e vida ministerial, e doutrina. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir na justiça. Nós cremos nas Escrituras. 1 Tessalonicenses 2,13 diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós. É nisso que nós cremos. 2 Pedro 1,20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É nisso que nós cremos. Amém, queridos? Aleluia. Então nós vamos estar ali, nesse mês, está falando sobre Deus de alianças. Um amigo meu me disse que as minhas ministrações eu converso a palavra. Eu achei bastante interessante isso, porque é isso. O Espírito Santo coloca a mensagem no nosso coração. Eu vou citando a palavra, lendo a palavra. E o Espírito Santo que habita em você, ele vai te ensinando aquilo que você precisa. Então, cada um vai receber uma porção, que depende do seu nível de fé, do seu nível de maturidade, mas o Espírito Santo sabe. Então, eu vou conversando a palavra e ele vai te revelando o que você precisa. É o Espírito Santo também que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu acredito sinceramente que Deus me deu essa voz tranquila exatamente para isso, para eu conversar sobre a palavra. E é isso. E é isso que eu vou fazer. Aleluia. Eu vou conversar sobre a palavra. Então, Deus é Deus de aliança. Esse é o tema. Esse mês nós vamos estar expostos a vários ministros e várias ministrações. E eu creio, sinceramente, que ele já começou uma coisa maravilhosa. Porque hoje de manhã, se você não assistiu o pré, precisa assistir. Os dois Rodrigos foram muito guiados. E é muito interessante que Deus mandou falar para você que os ministros recebem uma porção. Eu lembro do diretor do Rema, o Bruno, falando sobre um fluxo que está acontecendo na igreja local. A gente precisa estar muito atento a esse fluxo. Então, a gente precisa ouvir o que foi dito através da vida dos Rodrigos de manhã, o que vai vir,
hoje e os outros dias também, porque Deus reparte uma porção. Deus é Deus de aliança, mas Ele já esteve lá no nosso futuro. Então a gente precisa estar conectado todos os cultos. O que Deus está sinalizando para a nossa vida individualmente, para a nossa vida ministerial, para a nossa igreja. E eu vou dizer mais, além de ser para nós, é através de nós. Amém, igreja? Então, Deus é Deus de aliança. Eu gostaria que você dissesse isso. O meu Deus é Deus de alianças. Mais uma vez, o meu Deus é Deus de alianças. Aí, já que você ouviu o que você falou, eu vou te dar uma definição bem simples de aliança. É compartilhar. Estar em aliança é compartilhar. É participar. O que pertence a um, pertence ao outro. Oh, meu Deus! Aleluia! Aí eu comecei a pensar, Deus onipotente, onipresente e onisciente. Deus que é amor, que é justo, que é santo, que é bom, que é benigno, que não tem falta de nada. Por que é que Deus quis fazer aliança com o homem? Pensamentos meus. E aí ele ministrou para mim, e da mesma forma que a Trindade se reuniu e decidiu, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, a resposta é, porque ele quis. E então ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e agora ele quis fazer aliança. E aí eu fiquei maravilhado, e acho que a intenção do Espírito para essa tarde é essa. Deus, você precisa sair daqui com isso. Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Deus decidiu fazer uma aliança com você. Compartilhar, ter participação. O que é de um, é de outro. Aleluia, aleluia. O próprio Deus, Ele toma a iniciativa de fazer a aliança. O próprio Deus. Aleluia. E aí eu acho que o salmista, pensando como eu, ele, Deus quer fazer aliança comigo. Ele para pensar. Porque o que é de um é do outro. Aí o salmista diz, o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios dessa aliança? Oh, mas o que Deus espera se nós, como pais e mães, que temos filhos, amamos nossos filhos? Por quê? Porque são filhos. E aí, quando esses filhos, em algum momento, eles percebem quanto nós cuidamos deles, provemos, suprimos, e eles reconhecem e vêm dizer isso, como é bom saber tudo isso de você. Como é bom estar perto de você. Nós, pais e mães, ficamos muito felizes. De onde você acha que vem essa coisa assim de, uau, como é bom. Eu faço porque eu amo, é meu filho. Mas é bom ter esse retorno. E Jesus, Deus fala sobre Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Oh, aleluia. Aleluia. Deus toma a iniciativa. Aleluia. E o que a gente pode dar a Ele? O nosso amor, gratidão, obediência. A Bíblia fala sobre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É isso. Mas a intenção do Senhor essa tarde é chacoalhar você por dentro, do jeito que eu estou chacoalhado. Deus fez uma aliança comigo, para eu desfrutar de tudo que Ele tem, pode e é. Ai, meu Deus. Quando Deus, em Gênesis 2:7, forma o corpo do homem do pó da terra, a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. A humanidade em Adão. E aí o homem passou a ser alma vivente. O homem, espírito, alma e corpo.
tendo o próprio Deus habitando dentro dele. Aliança. O que é do um é do outro. Compartilhar. Deus soprou de si mesmo no homem. E aí Deus coloca esse homem no jardim para cultivar, para guardar. E esse homem ia desfrutar de tudo que Deus criou em aliança, sendo ajudado pelo próprio Deus que habitava dentro. E Deus dá uma ordem para aquele homem para comer. Pode comer de todas as árvores do jardim, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aquele homem desobedeceu. E preste atenção nisso, porque desobedecer a Deus é pecado. O pecado entra no mundo. E aí aquele homem que foi criado para estar em aliança com o próprio Deus, ele morre espiritualmente. E o Espírito Santo de Deus não habita mais no homem, fora da aliança. Ele não está mais em aliança com Deus. E sabe uma notícia? Ele está aliançado com aquele que mata, rouba e destrói. Mas em Gênesis 2:7 diz que esse homem, ele procura folhas e cobre a sua nudez. É um homem procurando fazer coisas para voltar à aliança com Deus. Quando chega no Gênesis 3:10, a palavra de Deus diz que esse homem se escondeu de Deus. Olha isso. Foi criado para a aliança. Tinha o próprio Deus habitando dentro. E se esconde como se fosse possível. E ele ainda fala: eu ouvi a sua voz e tive medo. Presta atenção. Foi criada para a aliança e agora está com medo de Deus. Quando chega em Gênesis capítulo 3, verso 15, eu gostaria que você abrisse, por favor, Gênesis capítulo 3, verso 15. Estamos conversando sobre a palavra e eu creio na fidelidade do Senhor alcançando cada um de nós, como eu fui alcançado. Gênesis 3,15, porém, isso é o Senhor falando com a serpente que prefigura o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento, no momento da queda, Deus já está dizendo que viria um que iria resgatar a aliança perdida, a aliança com Deus. Viria um que iria resolver a questão do pecado, do homem estar separado. Deus já sinalizou aqui em Gênesis 3,15. Porém, em Gênesis 3,20, diz que o Senhor cobriu o homem com peles de animal. E agora Deus está sinalizando que não é o homem fazer coisas para voltar à aliança, mas ele é que vai tomar a iniciativa de resgatar a aliança. Mas um inocente teve seu sangue derramado. Um inocente teve o sangue derramado. E Deus já está mostrando. É assim. Vai vir um que vai te pisar a cabeça. Inocente. Vai ter o seu sangue derramado. Eu vou tomar a iniciativa de trazer a unidade, a aliança perdida com o homem. Aleluia. Aleluias. 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 Em Hebreus 9 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um inocente lá no Éden teve o seu sangue derramado. Deus tomando a iniciativa de voltar se achegar ao homem para trazer o homem para a aliança perdida. Deus é Deus de aliança. Aleluia. Aleluias. Aleluias. E ao longo de toda a Bíblia ou de toda a história, Deus vai fazendo alianças, porque Ele é Deus de alianças. Ele fez uma aliança no Éden, fez uma aliança com Adão, fez com Noé, fez com Abraão,
fez aliança com Moisés, fez aliança palestínica e fez aliança com Davi. O tempo todo na Bíblia ele vai mostrando que é Deus de alianças. Aleluia. Aleluia. Gostaria que você abrisse comigo em Jeremias. Aleluia, aleluia. 31. Deus é Deus de aliança. Jeremias 31. Cadê? Vamos colocando. Glória a Deus. 31. Deus está dizendo pela boca do profeta Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam minha aliança. Só um segundinho, eu preciso disso aqui. Eles não se mantiveram fiéis à aliança. É isso que Deus está dizendo. De novo. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, ter feito aliança com eles, mas eles não permaneceram na aliança. Cadê? 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Vem um que vai te pisar a cabeça. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vem um que vai pisar a cabeça. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Várias alianças. Chega o profeta Jeremias, e Deus diz: vou fazer a nova aliança. Aleluia. Abre comigo em Hebreus 8:6, por favor. Aleluia. É isso, eu gosto de conversar a palavra. Sabe por que eu entendi? Que o Espírito Santo coloca algo no meu coração. E enquanto eu falo a palavra, você conversa com o Espírito Santo. Porque você fala, e é isso. Aquele dia eu estava lendo a Bíblia, e aí isso aqui encaixa com aquilo. E aí, olha, a palavra fluindo, e o Espírito Santo fazendo o que tem que fazer, porque Ele deseja realizar. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é o mediador de superior aliança. Vem um que vai te pisar a cabeça, que vai possibilitar o retorno à aliança. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus é esse mediador. É Ele que vai se interpor para trazer de volta um inocente tendo seu sangue derramado, como Deus tinha mostrado lá no Éden. O próprio Deus se movendo para trazer a humanidade de volta à aliança. Aleluia. Aleluia. Abre comigo em Mateus 26, 28. Oh, Pai, tem liberdade nesse lugar para confirmar a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Mateus 26, 28. Vamos abrir. Vou abrir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é Jesus. E Jesus já está falando algo que é bastante importante. 26, 28.
ele está instituindo uma ceia. Ele está ensinando assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então Jesus está sinalizando: o meu sangue vai remir pecados, o meu sangue vai trazer de volta a possibilidade do ser humano, do homem, estar em aliança com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O sangue de Jesus selou a nova aliança. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu ver isso aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Presta atenção. Em Apocalipse diz assim, a parte B, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então o homem rejeitar a aliança, pecar, não pegou Deus de surpresa. Deus é Deus de aliança. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Vem um que vai te pisar a cabeça e vai restaurar a aliança. João Batista, quando Jesus vem se aproximando, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Quero ler isso aqui para você. O profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías. Aleluia. Isso mais ou menos 700, 800 anos antes de Jesus vir. Lá na queda, Deus diz: vai vir um que vai pisar a tua cabeça, vai restaurar a aliança. Ele passa o tempo todo fazendo alianças, se mostrando como Deus de alianças. Agora o Cordeiro está na terra. Aleluia. Isaías, então, 700 anos antes de Jesus vir, diz assim: cadê? Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Como cordeiro, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus é Deus de aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele foi, já vi. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem desobedecer não pecou Deus de surpresa, não pegou. Já? Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aleluia. Jesus se entregou naquela cruz e derramou o seu sangue. Coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cravo nas suas mãos, derramamento de sangue. Os açoites que dilaceraram a sua carne, derramamento de sangue. O seu lado perfurado. Jesus se entregou para trazer a aliança de volta. Aleluia, 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 aleluia,
Quando Jesus se permitiu pendurar no madeiro, e eu gosto de falar isso, ele se permitiu, ele se entregou. Em certo momento, quando vieram prendê-lo, que um discípulo arranca lá a orelha do... Ele falou, pode parar, se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele enviaria 12, como é que é? E quantas? Esqueci. Mas são muitos anjos para me livrar, se eu quisesse. Então ele se entregou. Eu creio que em algum momento, já que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, antes eles conversaram. Olha, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, fazer aliança com ele para ser o seu Deus. Tudo que eu tenho posso estar disponível para ele, mas ainda assim ele vai abrir mão da aliança. E aí vai precisar um momento em que você vai ter que estar em carne lá. Para quê? Para se entregar à morte de cruz. E naquela cruz, se fazendo maldito, aí sim, ele vai dizer, o próprio Jesus fala sobre ele mesmo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem. Abre comigo em 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Aleluia. Deus é Deus de aliança. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Verso 19, a saber, que o próprio Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você leu aí, o próprio Deus estava em Cristo, trazendo o homem de volta para a aliança. Está disponível. Deus é Deus de alianças. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus toma a iniciativa e está disponível. Agora, tudo isso que eu fui conversando com você, fazendo você pensar na palavra, eu quero começar a encerrar dizendo que Deus guarda a aliança. Timóteo vai dizer que se nós somos infiéis, isso não nos dá o direito de sermos infiéis, mas se somos infiéis à aliança, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. 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 Vai vir um que vai te pisar a cabeça. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele se entregou por amor. A nossa parte na aliança é desfrutar de tudo que Deus tem, pode e é. E a intenção do Senhor essa tarde é exatamente essa. Eu vou ficar repetindo. Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus decidiu fazer uma aliança com você. Ele estava em Cristo. E aí, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
2 Coríntios 5,17 diz que é nova criatura. O que aconteceu lá no Éden? Deus soprou de si mesmo no homem. Habitava no homem, para o homem desfrutar da aliança. E viver na terra com o próprio Deus habitando dentro. E quando eu entendi isso, realmente a minha vida foi transformada. Porque quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida, nasceu de novo. Não é mais pecador. Não é pecador redimido. É filho de Deus. Justificado. E aí o que aconteceu naquele momento? Talvez você não sabia, vai saber agora. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro. Não, o Espírito Santo de Deus habita em você. A Bíblia fala que nós somos morada de Deus no Espírito. Oh, meu Deus. Não, você precisa entender que você realmente está andando aqui nessa terra, carregando o Rei na barriga. E ele não fica entrando e saindo. A habitação. O apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que vosso corpo é morada do Espírito Santo? Mas quando ele fala morada, é por quê? Porque o nosso espírito está dentro do corpo. Então nós somos morada de Deus no Espírito. Aliançado, presta atenção nisso. Você é aliançado com o próprio Deus. Você é aliançado com o próprio Deus. Ele se moveu em seu favor, através de Cristo. Você disse sim, pronto. Aliança. Para desfrutar aqui na terra de tudo que Deus tem, pode e é. Amém, queridos? Então, o que o Espírito Santo ministrou para nós? Que Ele é Deus, Deus é Deus de aliança. Resumo: aliança é compartilhar, ter participação. O que pertence a um, pertence a outro. Deus é Deus de aliança. E você começou dizendo que o teu Deus é Deus de aliança. Compartilhar, ter parte, o que pertence a um, pertence a outro. Eu sei que parece grande demais, mas é isso que a Bíblia diz. Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que é amor, o Deus que é bom, o Deus que é justo, o Deus que é santo, Ele mesmo, esse, decidiu fazer uma aliança com você. Tomou a iniciativa de fazer uma aliança com você. Ai, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Sair daqui, e não só sair daqui, mas a nossa vida precisa realmente, a partir desse momento, desse entendimento, que Deus fez uma aliança conosco, Deus habita em nós. A nossa vida não pode ser mais a mesma. Viver essa consciência no dia a dia vai transformar a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, o lugar que nós chegarmos. Não pode ser que quando você dizer isso para alguém, a pessoa vai dizer: você é muito arrogante. Mas como assim Deus tem uma aliança com você? Você é muito prepotente. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Aleluia. Essa aliança tem termos. Tem promessas. Tem obrigações. Tem deveres, tem direitos. A gente só precisa estar atento, porque o povo no deserto abriu mão de uma aliança com o próprio Deus. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos viver isso. E desfrutar disso é viver uma vida de fé e obediência aos termos da aliança. Termos aqui da aliança.
que a gente tem sido muito bem ensinado nesse lugar. A gente só precisa agora parar de viver o natural, viver o que a Bíblia diz. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos ser intencionais para obedecer aos termos da aliança, porque Deus não viola a sua aliança. Então qualquer coisa que possa acontecer vai ser da nossa parte. Então sejamos intencionais todos os dias em obedecer os termos da aliança. Somos aliançados com Deus através de Cristo. Logo, presta atenção nisso, isso é para a vida. Eu estava lendo logo no início, falando que não é só sobre a vida ministerial, mas é sobre a vida diária. Então, aliançados com Deus, nós somos representantes do próprio Deus aqui na terra. Responsabilidade da aliança, vida de santidade, porque eu gosto muito da autoridade do crente. O diabo, porque eu sei sobre o nome de Jesus. Mas vida de santidade, unidade, amor. Aleluia. A nossa vida é dele, tudo que nós temos é dele, nós cantamos. Então, ele se moveu para a aliança conosco. Ele se moveu. Agora, a gente aceitou. A gente recebe tudo dele. Olha a aliança. Tudo que nós temos é dele. Vem dele e deve voltar para ele. Qualquer coisa que você esteja passando de dificuldades, que você identifica a obra do diabo, que mata, rouba e destrói, onde a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não está atuando nessa área, talvez esteja pensando. Eu quero dizer para você que Deus, que fez uma aliança com você, não pode mentir. Ele não viola a sua aliança. É uma aliança eterna. Ele guarda a sua aliança. Qualquer que seja a situação contrária, a Bíblia diz que se Deus é por você, quem será contra você? Aliançado. Naquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, para nos trazer de volta a aliança. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ele tomou a iniciativa, se moveu em nosso favor. Aleluia, 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 aleluia. Deus é o Deus de toda a graça. E eu entendi uma definição de graça que é o próprio Deus se movendo em nosso favor. Graça, Deus se movendo em nosso favor. Deus é Deus de aliança. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Oh, aleluia. Deus é o Deus de toda a graça. Aleluia. E como nós somos na Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, no início do ano, Deus colocou no coração do nosso pastor a visão profética para o ano, que é um ano de expansão. Nós temos vivido isso. Eu gosto de falar que se desse o microfone para pessoas aqui, teriam o que dizer da expansão. Mas faltam 2 meses. Faltam 2 meses. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Tem muito mais. O ano ainda não acabou. Deus é Deus de aliança. Ele se moveu em seu favor. Tudo que ele tem pode e está disponível para que nós usufruamos aqui nessa terra. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Seja abençoado na prática dessa palavra.